projeto lindo, né, gente? Eu me sinto muito honrado em ter sido convidado para participar. Vocês viram que inicialmente são 6 cidades no Brasil. Eu sou Marcelo Vieira, responsável por Fortaleza. Vou coordenar a coalizão pelo impacto aqui em Fortaleza. E eu queria, assim como eu estou me apresentando para vocês, também que vocês conhecessem um pouquinho as pessoas que estão aí do lado de vocês, seus vizinhos. E depois eu vou querer conhecer vocês também de uma maneira bem rápida e simples, tá? Quem está do seu lado, só para a gente dar uma aproximada, pergunta para essa pessoa como é que ela está se sentindo hoje. Hoje, aqui, agora, uma palavrinha. 10 segundos. Eu não ouvi as respostas de vocês. Mas já deu tempo, gente. Já deu tempo de perguntar, já deu tempo de responder. Eu não ouvi as respostas de vocês, mas tenho certeza que vocês estão alegres e animados, viu? Porque a pergunta para ser respondida com uma palavra virou uma reunião. Então eu acho que vocês estão animados, estão alegres. Isso é muito bom. Então vou fazer o seguinte agora, para dar continuidade, um minutinho da atenção de vocês, gente, só para a gente poder cumprir a agenda e cumprir o horário. Eu ia fazer outra pergunta, mas acho que eu não vou fazer não, senão a gente vai até meio-dia aqui, só nessa segunda pergunta. Vou pular, não briga comigo não, viu? Eu tenho uma curiosidade agora, não vou mais botar vocês para falarem não, porque a gente vai até meio-dia aqui, pelo amor de Deus. Vou pedir só para levantar o braço, certo? Vou fazer aqui um mapeamento, eu sou curioso, então eu quero fazer um mapeamento aqui para a gente entender quem está nessa sala hoje. E eu vou pedir para vocês levantarem o braço, mas também olharem no entorno para ver quem está levantando o braço, para a gente ter uma ideia de volume aqui, tá? Quem aqui é empreendedor, levanta o braço, por favor. Quem aqui apoia empreendedor? Pode ser uma aceleradora, incubadora, consultoria, que legal. Quem aqui é do poder público? Quem aqui é de universidade? Tem gente aqui que é um monte de coisa, eu tô gostando. Tem gente aqui que levantou em todas até agora. Tirando a Gabi, quem aqui é investidor? Quem atua numa grande empresa? Por favor, levanta o braço. Tá cansando, né, Tícia? Quem aqui é de imprensa, mídia, gerador de conteúdo? Alguém? Legal. E quem aqui, assim como eu, também é um curioso e está aqui porque quer saber do assunto, quer entender um pouquinho mais? Curiosidade é boa, né? É bom, que bom. Quem aqui é homem? Levanta o braço, por favor. Quem é mulher? Não binário? Branco? Quem aqui se considera branco? Quem aqui se considera preto? Quem aqui se considera indígena? Quem aqui é de periferia? Quem veio de transporte público para cá hoje? Quem fala inglês? Quem aqui é graduado? Legal. Foi mais rápido sem falar, né? Gente, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, é uma espécie de mapeamento, para a gente ter uma ideia de quem está aqui nessa sala hoje, quem é esse grupo que a gente está falando. E a gente tem um papel também, enquanto coalizão, buscar com que no decorrer do nosso trabalho a gente consiga aumentar a diversidade das pessoas que participam desse movimento, tá bom? Falei demais, vamos começar. Queria chamar aqui para dar as boas-vindas para vocês, o presidente da FIEC, Dr. Ricardo Cavalcante.
Marcelo, porque o Marcelo fez tanta pergunta, né? Que ficou olhando, não deu para ver todos. Mas quero dizer a vocês que vocês todos são muito bem-vindos à Casa da Indústria, à Federação das Indústrias do Estado do Ceará, ao SESI, Senai e IEL. Todos vocês fazem parte da sociedade cearense e a parte da indústria, que aqui está representada pela FIEP, tem muito orgulho de receber vocês e um projeto tão bonito como esse. Inicialmente, quero dar boas-vindas aqui ao meu querido amigo vice-prefeito Elcio Batista, ao meu querido reitor da UFC, Cândido Albuquerque, essa danada aí, que é a Tiziana Rolim, eu não sei, o meu querido amigo Edson Neto, corre a grande, né? A mulher não para, não. Animado é bom, viu? Fundador e presidente da Somos Um, parabéns, Tiziana. Edson Queiroz Neto, presidente da Colibri, do Conselho do Grupo Edson Queiroz, muito obrigado pela sua importante presença. Querida amiga Nete de Castro, vice-presidente da Malo, minha querida amiga Pia Fiuza, diretor executivo da Somos Um, a Ivana Bezerra, presidente da Visite Ceará, Convention e Visita Virou de Fortaleza, e a todos vocês que estão aqui, eu queria dar boas-vindas. Eu estava prestando atenção aqui à apresentação, né, como a gente pode impactar, como a gente pode melhorar a vida das pessoas que estão tentando mudar o seu futuro. Eu digo aqui, Tiziana, que nós temos hoje dentro em Maracanaú, nós temos um laboratório com mais de 198, nós temos mais de 198 laboratórios, em conjunto com a Universidade Federal do Ceará, em conjunto com o IFC, são quase 1000 laboratórios dentro do estado do Ceará, em que a gente está fazendo em Maracanaú, a pessoa chega, o investidor chega com a ideia dele, a gente passa isso para os nossos profissionais e essa ideia ela começa a ser desenhada e desenvolvida dentro dos laboratórios, para a gente poder dar facilidade, dar velocidade às ideias e aquilo dali que é um pensamento se tornar uma realidade. Nós estamos fazendo isso junto com a universidade. Posso dizer aqui que nesse período ali estava eu, o Edson Neto e o reitor Cândido, lembrando aí de 2, 3 anos atrás, esse período da pandemia, em que a gente não dormia, né? Ninguém sabia o que era sábado e domingo, segunda-feira muito menos, né? E várias coisas foram feitas e várias coisas foram realizadas em função disso, dessa união, dessa coalizão, desse respeito, mas principalmente da vontade. E eu acredito muito, eu acho que a gente, deixo aqui também aberto, hoje eu estou presidente da Nordeste Forte, que é a união das 9 federações de indústria do Nordeste, que eu estou representando atualmente, e qualquer trabalho que a gente precisar, que vocês precisarem, podem contar conosco, podem contar pessoalmente comigo, porque eu só acredito que a gente vá para frente se a gente fizer isso que está fazendo. Abrir as portas, abrir o coração, entender que juntos nós poderemos fazer o melhor. E sem desmerecer o nordestino como todo, mas puxando o saco um pouquinho do cearense, a gente é trabalhador, eu acho que o que tem de melhor no Ceará é o povo cearense. Então, parabenizo a todo esse projeto. Pode incluir o nome ali, Sistema FIEP, a partir de hoje aí, que vocês podem contar, contem com a gente, contem com o trabalho da gente e, principalmente, com o apoio. Eu acho que a gente precisa apoiar todas essas ações. Vocês precisam conhecer também o que nós temos, as nossas unidades, o que o Senai faz. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais 400 mil colaboradores dentro da indústria cearense, com mais de 14.500 indústrias. E a gente precisa qualificar essas pessoas. Nos próximos 2022, até 2025, nós precisamos qualificar 286 mil pessoas só para a indústria. E nós não estamos contando, reitor, com o hidrogênio verde. Não está contando com isso. Então é muita gente que a gente precisa qualificar. Essas pessoas precisam, ou via
a coalizão, ou via os projetos que vocês têm, ou via o próprio SES, o próprio SENAI, o próprio IEL. Então, deixo aqui o sistema de braços abertos para receber com muito carinho, receber como a gente faz tudo, com muito respeito, para que a gente possa, sim, fazer esse belo trabalho. E você, Tiziana, está lutando. A Tiziana, quando liga para a gente, eu digo, rapaz, peraí, vou me sentar aqui, que ela vem com 10 coisas, né? Não, mas tem que estar preparado mesmo. E agora ela se juntou com a Bia, meu amigo, aí não tem quem segure. Aí tem que se preparar. Mas parabéns, Tiziana, parabéns por estar à frente desse projeto, por trazer tantas pessoas importantes que estão aqui hoje e dizer, mais uma vez, contem com o Sistema FIEC, contem com o trabalho da gente e contem pessoalmente com a minha ajuda, porque eu reconheço e sei que vocês estão fazendo o melhor, não para vocês, mas para a sociedade, e isso é muito importante. Desejo um bom dia a todos e que a gente tenha esses 2 dias de encontro aqui, várias soluções, e com certeza iremos encontrar daqui a, 3, 4 meses, várias ideias que estão aqui, tornando-se realidade, não só para a indústria, para o comércio, para o serviço, seja para onde for, mas que a gente possa também, esse ano, eu acho importante, parabenizar as pessoas. A gente está precisando hoje estimular as pessoas. A gente precisa dizer parabéns, você deu certo e você tem que ser o exemplo para os outros. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que tudo é muito difícil, é A contra B, B contra C, e nós estamos aqui lutando por uma coisa, nós estamos lutando por os empregos, pelo futuro das pessoas. Todos esses momentos que a gente está vivendo, eles irão passar, mas isso que vocês estão fazendo aqui, com certeza será eterno e será muito importante. O exemplo de cada um, para que a gente possa transferir para outros, e os jovens que estão chegando também terem essa chance. Bom dia para vocês, muito obrigado. Em nome do ICE e da Somos Um, eu queria agradecer também aqui ao Ricardo por ter aberto as portas da FIEC para a gente, ter nos recebido com tanto carinho nesse evento. Obrigado, Ricardo. Queria chamar agora, essa mulher me inspira, presidente da Somos Um, Tiziana Rolim. Bom dia, pessoal. Fortes emoções. Então, hoje é um dia de muita alegria. Alguns meses de trabalho, né? Fê, Beto, Georgia, Célia, Bia, Marcelo, Gabi, todo mundo. Alguns aqui já me conhecem, algumas carinhas são bem novas para mim. Nós estamos aqui com um propósito lá no fim. Isso tudo começou quando eu li o livro do Mohamed Yunus e ele falou: sonho com um dia em que as pessoas precisaram ir aos museus para saber como era viver na pobreza. Nós estamos aqui para construir o Museu da Pobreza. A coalizão é só um instrumento para isso. Cheguei aqui hoje, a Gabi me deu um abraço e a mulher não me abraça não, que eu vou chorar. E o Marcelo, agora o Marcelo, pelo amor de Deus, me abraça não, que eu vou chorar. Porque realmente a gente fundou a Somos Um em 2017 com esse propósito. E a gente sabe que a gente não faz isso sozinho em momento nenhum. A gente sabe que os problemas são muito complexos e que a gente precisa unir todos os setores. Quando o Marcelo perguntou aqui, é porque a gente vai precisar de todos esses atores para construir esse museu. Cada um com a sua contribuição, com o seu talento, com o seu serviço, que são diferentes, mas são complementares. E juntos a gente pode ter muito mais força. Não dá mais tempo. O Yunus fala, no going back. A pandemia veio aí para catalisar essa mudança. A gente precisa criar uma nova economia. O capitalismo hoje, ele é muito eficiente em criar riqueza, mas ele não conseguiu ser eficiente em distribuir a riqueza.
E a gente vai precisar rever isso, com coragem. Com coragem, com muito estudo, com experiências. E a coalizão vem trazendo isso, para a gente conseguir fazer essa real transformação que o mundo precisa, para as pessoas e para o planeta. E eu cruzei com a Célia em 2019, 2018. O Marcel, que na época era presidente do Sistema B, nos apresentou. E eu cheguei lá com o meu caderninho dos sonhos. Foi assim que tudo aconteceu. E o ICE é a organização que nos inspira e que há 10 anos está trabalhando dentro do ecossistema de impacto para fomentar isso no Brasil inteiro. Eu falei para eles brincando, gente, hoje as pessoas ainda não entendem bem o que a gente está falando. Vocês há 10 anos atrás falavam com quem? Como é que as pessoas entendiam o que vocês estavam falando? Isso é muito disruptivo. E ela nos apresentou. Estava eu, Bia e Gabi. Essas duas lindas chegaram na minha vida ano passado. E quando ela apresentou a coalizão, a gente já tinha Somos Um. A gente está com o nosso time aqui. Levanta a mão quem é time Somos Um. Rafa, Nath, Lares, André, Bia, Manu, Elaine, cadê Cris? Enfim. Time Somos Um já estava fomentando o ecossistema de impacto aqui em Fortaleza. E a gente estava fazendo um redesenho de como a gente podia atuar de forma mais eficiente, sendo uma ponte entre esses atores e trazendo tecnologia social e inovação nesse meio. E quando a Célia nos apresentou o que era a coalizão, a gente começou a rir na reunião. Ela falou, por que vocês estão rindo? Eu falei, porque é isso que a gente quer fazer aqui. Eu estou entendendo que não dá tempo de fazer só aqui, a gente precisa fazer grande, vamos fazer junto e vamos fazer para o Brasil inteiro, em todas essas cidades. E a gente tem a honra de hoje representar o Nordeste. Nós somos a única cidade do Nordeste ainda, você viu que ele falou as primeiras 6 cidades, eu fiquei atenta às primeiras, porque ainda a gente vai crescer, vai para outros lugares. E para isso a gente fez a ponte do ICE para Fortaleza, mas a gente não vai conseguir fazer isso só. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso só, ninguém consegue fazer nada só, a gente vai precisar do engajamento de todos vocês. E aí eu gosto de fazer minhas falas sempre com um call to action. E eu já faço o convite de vocês perguntarem, né? Como eu, pessoa física ou jurídica, ou aonde eu trabalho, no poder público, posso começar atuando dentro desse ecossistema? Às vezes as pessoas acham que precisa ser muito grande para começar. Não, basta você expandir sua consciência e dizer, eu vou fazer. Eu sou a diferença que quero ver no mundo. E como é que eu vou contribuir com isso? As pessoas às vezes, Tícia, eu queria ajudar, mas eu me acho tão pequena, querida. Qual o seu serviço? Quanto tempo você tem por semana? Que eu vou arrumar uma forma de você fazer. Alguém já ouviu isso aqui? Porque é isso. Né? Somos um e cada um de nós vai fazer a diferença. Então a Somos Um está muito feliz de, nesse momento, estar corralizando a coalizão pelo impacto. Hoje aqui é um momento de lançamento, mas também de inspiração. A gente quer inspirar vocês. A gente quer que vocês saiam questionando algumas coisas. Essa roda de conversa, no segundo momento do nosso encontro, com especialistas, a gente convidou especialistas de áreas diferentes para conversar com vocês, de setores diferentes, para que eles possam trazer como a gente vai poder contribuir e que vocês saiam daqui com ideias. Que vocês saiam daqui inspirados e com esperança também. Com esperança, porque a gente, como o Ricardo falou, a gente vem de tempos muito difíceis, mas é possível, gente, é possível. E eu acredito que a pandemia, obviamente, foi uma tragédia, mas se a gente olhar, ela trouxe também muitos aprendizados para nós, né? Então eu estou muito feliz, Geórgia, junto com o Instituto Humanize, de estar realizando também com todos esses grandes. Vocês imaginem a troca que a gente vai ter de experiência, inclusive não só com os co-realizadores, mas com as 6 cidades. Então a gente vai inspirar outras cidades, a gente vai ser inspirado por outras cidades, a gente vai trazer muita tecnologia para cá e vai levar muita tecnologia para o Brasil. Isso é uma rede que começa e dentro da nova economia não existe espaço. Como o Ricardo falou, a cooperação é muito importante. Eu brinco dizendo que uma das diferenças dessa nova economia que a gente quer construir é sair da concorrência de mercado, que é muito falado, para a colaboração.
Porque na nova economia a gente quer resolver problemas sociais e ambientais. E ninguém resolve só. Então a gente precisa se unir, colocar o propósito no centro e vai para cima. Então às vezes eu ligo mesmo pro Ricardo 10 coisas, mas 10 coisas é pro mundo, né? Não, Ricardo, nada é para mim, é sempre a serviço e ele está sempre de prontidão como está nos recebendo aqui nessa casa, eu te agradeço. Ontem a gente foi na UFC, Cândido também abriu as portas com o Abraão e Augusto, que estão por aqui em algum lugar. Esqueci teu nome. Bruno. Eu mesmo estava na Unifor. Na Unifor também, a gente foi lá com o professor Milton. O Elcio também está aqui porque é um entusiasta do tema. Sempre que eu falo sobre o tema com ele, ele traz alguma coisa. Ele foi quem a gente conseguiu aprovar que é em impacto, que é uma lei que fomenta os negócios de impacto. E ele foi na mão dele, eu digo, Elcio, a gente precisa aprovar isso, e ele que começou e a gente conseguiu aprovar. Então ele também, a partir do poder público, tem um papel muito importante. Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui e dizer, vamos fomentar o ecossistema de impacto. Daqui a 5 anos, vocês vão ver a quantidade de empreendedores sociais que teremos aqui em Fortaleza, que a gente possa apoiar essas pessoas que têm altos desafios. Empreender já é um desafio. O empreendedor de impacto é ainda mais desafiador, porque lidar com essas situações e com problemas diariamente. E o que a gente quer é trazer soluções para que esses empreendedores tenham um caminho um pouco mais fácil, um pouco mais fluido, que a gente traga soluções e que a gente traga cooperações e que a gente possa fazer isso junto. Então eu conto com vocês, somos um. Obrigada. Obrigado, Tice. Queria chamar agora para dar uma palavrinha também a diretora executiva do Instituto Humanize, Georgia Pessoa. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui como cearense, voltar a casa para lançar uma iniciativa que é tão reveladora, acho que desse jeito empreendedor de ser do cearense, e para mim é uma honra estar aqui, porque a gente inaugura a coalizão no Ceará. Acho que com essas falas aqui, Tice colocou muito bem, agradecer ao presidente da casa por nos acolher, mas assim, contar um pouco por que a gente está nisso e por que é tão emblemático estar aqui hoje, para a gente largar essa coalizão com um grupo que trabalha com isso há tanto tempo, né? O ICE é protagonista disso e nos juntou. Eu acho que lá atrás, quando a gente não sabia direito, a gente sabia que a gente estava em umas rotas disruptivas, que a gente queria entender melhor sobre esse impacto socioambiental, que é tão característico do povo brasileiro, mas que a gente para pouco, estuda pouco, né? Bebe pouco a água do sistema S. Acho que o brasileiro, como ele tem essa veia muito empreendedora, ele às vezes ele esquece que ao seu lado vocês têm os Senai, o sistema S aí a nos servir, e a gente usa pouco isso. Então, essas redes, elas vêm para falar um pouco, desmistificar alguns conceitos e algumas aptidões que são natas, né, nossas. Então, para a gente aqui, o Humanize, quando começou a trabalhar lá atrás, o Instituto que trabalha com gestão pública, que trabalha com o socioambiental, olhando para cadeias produtivas da sociobiodiversidade. Uma das coisas que a gente percebeu quando a gente foi criar o Instituto anos atrás é que a gente pensou, né, por que o negócio de impacto não tem escala no Brasil? E a gente foi atrás disso e Beto e Célia foram parceiros aí na nossa busca da nossa tese, do nosso programa de impacto, que olhava exatamente, né, por que a gente não tem uma política clara, com recursos públicos, né, destinados para isso. Será que a gente tem que ser mais como a Inglaterra, que foi um pouco mais livre? Ou será que a gente tem que ser mais o modelo alemão, que criou uma política com recursos públicos nacionais para atrair outros? A gente foi olhar também para a parte de finanças, né, como é que a gente traz o setor privado junto com a diretriz de uma política. Então, será que o Brasil deve, nesse sentido,
A gente olhou também para a parte de educação financeira, para a parte de conhecimento sobre impacto. E a gente olhou também para o ecossistema, para a governança. Então, todos esses pontos são chaves para a gente responder essa pergunta: como é que o negócio de impacto ganha escala no Brasil? E há 5 anos a gente vem dando umas agulhadas já com cultura, como assim, a gente gosta de dizer dentro da casa, tentando experimentar e junto com outros institutos e fundações, financiar isso e buscar desenhos, co-criar caminhos para a gente poder levar impacto para um outro lugar dentro do Brasil. E essa coalizão, ela reflete exatamente essa rota, esses experimentos, as pessoas que estão com essa inquietude, vendo a Artis falar, a gente, enfim, tem a ver com o que cada um pode fazer para mudar, no seu lugar de fala. Então, não é ele se torna grande quando ele se junta com o que outros estão fazendo. Então, é muito importante essa rota, a coalizão, ela vem para exatamente, a gente vai passear aqui um pouco na metodologia, no conceito com o Fernando, o Beto vai falar um pouco sobre impacto e esses conceitos todos, mas assim, tem a ver com começar junto com a coalizão, que esse aprendizado nessas cidades estratégicas vão nos ajudar a que um ajude a enxergar o lugar do outro, encurtar caminhos, não é reinventar a roda. E é muito importante estar aqui hoje. Esse grupo já faz impacto, cada um no seu lugar há algum tempo. A gente vem falando e vem trazendo também esse conceito de uma filantropia mais estratégica, mais disruptiva, que pensa essas soluções e vão levar a gente para um lugar diferente. Então, sem mais delongas, tem muita gente boa para falar ainda. É um prazer estar aqui, vamos juntos. Eu acho que tem um grupo e tem muita gente aqui que já faz impacto. Estou vendo Celina aqui, muita gente que se destaca e que ensina impacto fora do Ceará, fazendo e demonstrando esse lado criativo, esse lado inovador de tocar a área social, a área ambiental, o que os ODMs lá atrás nos ensinaram, os ODS trouxeram um conceito mais arrojado, e os ESGs estão aí para revolucionar os negócios de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, mas quem não fizer isso vai ficar de fora, seja pela consciência, seja pelo seu funcionamento do seu negócio. Então, impacto socioambiental é sobre isso, é sobre propósito, é sobre pertencimento, é sobre essa falta de tempo, esse sentido de urgência, de pertencimento que a gente tem que ter para construir esse mundo melhor. Então, é uma honra estar aqui, me sinto muito feliz de estar em Fortaleza, começando esse trabalho, e convido todos vocês a começarem essa jornada pelo Brasil, porque o impacto ele muda quando ele acelera e ele coordena e ele integra, né? Então, obrigada e bom dia aqui a todos nós. Obrigado, Jorge. Chamar agora aqui para dar uma palavrinha nosso vice-prefeito, Elcio Batista. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Prazer, é uma honra ter sido convidado pela Tiziana para participar desse momento aqui, essa liderança inspiradora, né? Então, Tiziana, muito obrigado pelo convite. Eu sou um parceiro, você sabe disso, como pessoa física e, obviamente, também dentro do setor público. Ricardo, obrigado por essa acolhida. Você que é sempre um grande anfitrião aqui da FIEC, um grande presidente, tem feito um trabalho brilhante. Cândido Albuquerque, amigo, reitor, parceiro. Super importante o trabalho que vem realizando na universidade, modernizando, estruturando. Então, muito obrigado por tudo. Edson Neto, esse cara aqui, talentoso, gente boa, tem feito um trabalho nos bastidores, mas agitando muito os bastidores, sem ninguém saber quem está agitando, é ele que agita. Então, a Tiziana é quem aparece, mas nos bastidores, o Edson é quem faz a agitação. Então, Georgia, obrigado também. Beto, Célia, Bia, está por aqui. Obrigado pela parceria. Eu quero agradecer aqui ao JCE, Instituto Gerdau, Humanize Somos Um, a parceria estratégica da COSAN, Fundação FEAC, Fundação Boticário, Instituto SEIB e Raia do Brasil. Olha só, vou falar super rápido, porque a Tiziana pediu para falar em 3 minutos, fazer um pitchzinho, e eu serei muito breve mesmo, até porque o que eu acho que interessa é o que vocês querem falar aqui. Em primeiro lugar, agradecer a gente estar aqui, a cidade de Fortaleza ter sido uma das cidades escolhidas para a coalizão de impacto. Então, em primeiro lugar, super agradecimento. Em segundo lugar, é fortalecer a ideia da cooperação.
né? Eu tenho dito sempre que quando a gente coopera, a gente encontra três coisas como resultado, né? Tem 3 produtos. O primeiro é que a gente consegue inovar cooperando. O segundo é que a gente gera mais conhecimento cooperando do que isoladamente. E o terceiro é que a gente fica mais feliz. Vocês entraram aqui com um determinado grau de felicidade, vão sair com outro grau de felicidade. Então, a cooperação dá 3 pontos que são importantíssimos para a vida da gente. Depois é propósito. A gente não faz nada sem propósito, obviamente. A Tiziana hoje é uma grande, talvez inspiradora e uma pessoa que talvez mais entenda de propósito que eu conheço. Então, aqui a gente tem um propósito, que é construir um ecossistema, fortalecer esse ecossistema. E esse ecossistema vai ser fortalecido com a parceria do setor privado, do terceiro setor, do setor público e, obviamente, com as iniciativas individuais que a gente precisa ter sempre. Aquelas pessoas que são mobilizadas, seja pela consciência, seja por amigos, ou seja, por um certo leitmotiv interno de querer transformar o mundo, né? Em quarto, é a esperança. A gente está vivendo uma epidemia de desesperança em muitos lugares do mundo. A gente está vivendo uma epidemia de, digamos assim, não vou dizer que é de pessimismo, que eu acho que a gente já foi além do pessimismo, né? E a gente precisa reverter isso, né? A gente precisa, tem Covid, tem crise climática, tem crise social, aumento da desigualdade, ou seja, a gente tem que ter uma outra mensagem que possa se contrapor a tudo isso. E essa mensagem positiva é justamente de impactar a realidade, impactar a vida das pessoas, transformar essas vidas e essa realidade num sentido muito positivo em relação ao futuro, né? Depois eu acho que é super importante, para encerrar aqui para vocês, depois de falar um pouco de que a gente precisa ter esperança para combater a epidemia de desesperança que a gente está vivendo, é preciso que a gente entenda o momento que a gente está vivendo e que a Tiziana falou algo que eu considero muito importante. Nos últimos 250 anos, nós somos muito eficientes, no mundo ocidental principalmente, agora o mundo oriental está fazendo a mesma coisa. Nós somos muito eficientes em criar riqueza, não é muita riqueza. Mesmo as pessoas mais pobres hoje vivem melhor do que as pessoas de 250 anos que eram consideradas, entre aspas, ricas. Isso é uma grande conquista da humanidade. Foi uma grande conquista, a gente tem que celebrar. O problema é que nos últimos 250 anos a gente aperfeiçoou absurdamente a forma de produzir riqueza. Mas a gente basicamente está estagnado na forma de distribuir riqueza. De encontrar uma metodologia, um método em que a gente pode distribuir riqueza, ao mesmo tempo a gente pode preservar o planeta, mitigar os impactos humanos, porque eles vão acontecer de toda sorte, de toda forma, mas ao mesmo tempo a gente ser capaz de produzir uma felicidade e produzir mais do que isso. Lugares de encontro, fortalecer a sociabilidade, fortalecer a empatia das pessoas umas pelas outras. Esse é o nosso grande desafio do século XXI. É por isso que eu tenho dito, 250 anos atrás, o que nos motivou foi a liberdade. Mais ou menos 150 anos depois, o tema da igualdade passou a predominar as conversas e o nosso ambiente. E o tema do século XXI é a justiça. Como produzir justiça em todos os níveis? Por isso que a gente hoje fala de justiça climática, justiça social, muito fortemente, justiça econômica, porque tem uma discussão sobre fair trade, ou seja, sobre comércio justo, troca justa, etc. Então, é o tema da justiça que a gente precisa perseguir, e é esse tema que eu acho que nos mobiliza nesse momento. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, o tema aqui hoje é coalizão pelo impacto, mas eu estou vivendo um momento na minha vida política de colisão de impacto. Por isso eu não vou poder ficar aqui com vocês essa manhã, que eu adoraria ficar a manhã toda. Mas eu estou aqui numa colisão de impacto, literalmente, num choque de titãs, tanto no Brasil quanto no Ceará, e eu preciso gastar um tanto quanto da minha energia justamente para esse momento que eu estou passando, que é super desafiador. Então, no mais, super obrigado a todos vocês, espero que seja uma manhã maravilhosa e que a gente possa trabalhar junto. Todo mundo sabe, lá no setor público, na Prefeitura Municipal de Fortaleza, o prefeito Sarto, tudo que for possível fazer, eu vou me empenhar e farei junto com ele, vou pedir o apoio dele para que a gente possa fortalecer o ecossistema. Contem sempre comigo. Obrigado, bom dia. Obrigado, Elcio. Gente, alguém aqui não fez a inscrição? Levanta o braço se tem alguém que não fez a inscrição. 2 pessoas só? 3? Tá. Vou pedir para passar um QR Code para vocês 3 só fazerem a inscrição, tá bom?
É importante para que a gente tenha esse contato com vocês, para que a gente possa informar dos nossos próximos passos e a gente seguir caminhando junto. Agora vamos falar do ecossistema de impacto no Brasil, né? Vamos aqui entrar no assunto, na temática do dia. Queria chamar aqui para frente, representando o ICE, a Célia Cruz e o Beto Excretas. Bom dia a todas e todos. Ricardo, você falou que todos aqui eram cidadãos cearenses. Eu espero que daqui a 5 anos vocês me considerem uma também. Mas eu já trabalho há 20 anos com o Ceará, tem vários fellows da Choca aqui, então é um orgulho de ser, super obrigada a toda a equipe da Somos Um, de ser essa parceira enorme, radiante, íntegra e que põe propósito em tudo que ela faz, né? Edson, estamos juntos aí nessa Somos Um. Tenho muita honra de ser conselheira da Somos Um, então o coração bate aqui de estar junto com vocês. Então, e queria agradecer a cada um de vocês que recebeu esse convite e decidiu numa agenda que a gente sabe que é apertada, colocar a coalizão pelo impacto nesse momento, mas saiba que desse momento a gente sai daqui com esse QR Code, porque vocês vão estar 5 anos juntos com a gente, trabalhando muito. Eu vi que não tem café da manhã de graça, a gente vai trabalhar muito juntos. Então aqui é um agradecimento especial a todos vocês que estão se dedicando a pensar qual é o seu lugar, qual é a sua contribuição, como é que a gente pode fazer juntos essa coalizão. Então, eu e o Beto, a gente tem aqui uma função. Eu falo um pouquinho do ICE, para vocês também conhecerem um pouco das abordagens, como que a gente trabalha. O Beto vai trazer mais conceitos do que são esses negócios de impacto, investimento de impacto. Eu falo um pouquinho da abordagem e aí a Fernanda vai dar um aprofundamento para vocês nessa metodologia. Para olhar um pouquinho pelas abordagens que a gente vai usar nessa coalizão, acho que o primeiro é o olhar sistêmico. A gente tem problemas sociais e ambientais muito complexos. E se a gente não olhar numa perspectiva de pessoas que venham de lugares diferentes, de contextos diferentes, para realmente pensar como é que a gente pode olhar para um problema complexo e pensar sistemicamente a solução deles, a gente não vai avançar. Eu mencionei que tem vários fellows da Choca aqui, mas que a gente sabe que esse lugar de pensar os problemas de uma forma, uma mudança sistêmica é fundamental. O segundo é, se eu estou trabalhando com vários atores, eu preciso criar algumas visões comuns. Então a gente fala que a abordagem do impacto coletivo, ela vai trazer todo mundo para dizer, a partir do seu contexto, qual é a visão comum para onde que a gente tem que caminhar? Como é que a atividade de 1, 2, 3 se somam para a gente de fato conseguir complementar? E aí a Jorge do Maniz falou, já tinha uma série de trabalhos nessa direção, a gente falou, puxa, vamos nessa mesma, somar o que vocês já estão fazendo, vamos somar o que a Somos Um está fazendo, o que a Real da Gredal, e com o que cada um de vocês estão fazendo aqui. A gente então precisa criar visões comuns para somar as nossas atividades e colaborar, medir esse impacto. E aí a gente trabalha, ontem a gente teve a felicidade de, fui no Banco Palmas de manhã, fomos na UFC, fomos na Unifor, conhecemos vários projetos de vocês aqui para dizer, já existe muita inovação social. Como é que a gente vai dar luz para essas inovações sociais e, sobretudo, dar escala para essas soluções? Trazer tecnologia, trazer outros olhares, e essa escala também vai ser dada a partir da colaboração de muitos ecossistemas no Brasil inteiro que vão se trocar experiências. Então, isso vai ser uma das nossas abordagens. Vou passar para o Beto daqui. Eu esqueci só de fazer um lado. Contar um pouco do ICE. Eu fui direto lá, então, só para contar um pouquinho quem é o ICE. Então, o ICE é uma organização que tem mais de 20 anos e que vem trabalhando, foi criado por empresários e investidores em São Paulo, e desde 2012
passou a atuar focado no campo dos investimentos e negócios de impacto, que a Tícia já fez tanta propaganda da gente, então, mas só para comentar, a forma que a gente atuou tem um braço de advocacy. Então, a gente trabalha olhando para mudar políticas públicas nacionais, estaduais e municipais. A gente contribuiu para passar uma política de Estado que chama E-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Investimentos em Negócios de Impacto. A Tícia já falou do papel do Elcio de trazer essa política para o Estado do Ceará. A gente também tem um assento no Global Steering Group on Impact Investing. O Beto nos representa nesse movimento global, que são mais de 30 países que estão gerando recomendações, que estão alinhando esse movimento e que isso contribui para que esse movimento global também cresça. A gente tem uma estratégia de trabalhar com as universidades. Estamos aqui com o professor Milton, que é do Conselho da Rede Academia ICE. Hoje são mais de 150 professores universitários em 50 universidades no Brasil que já levam essa temática para docência, pesquisa e extensão. Temos um portfólio de investimentos também coordenado pelo Beto, por isso que daqui a pouco o Beto vai falar, que a gente investiu em 16 negócios junto com recursos do BID para provar que investir nesses negócios gera escala, gera impacto e a gente vai atraindo mais famílias, mais investidores a olhar para esse campo de alocação do seu capital com impacto. Desse recurso que a gente prestou, esse dinheiro voltou e a gente está investindo através de plataformas de investimento em mais 20 negócios. Então, esse é um pouco do ICE. O ELOS, que é um programa que trabalha com aceleradoras, incubadoras, hoje ele vai para dentro da coalizão para trabalhar com uma diversidade de dinamizadores que vão fortalecer essa jornada maravilhosa que a gente espera que todo empreendedor que queira investir, empreender em negócios que resolvam problemas sociais e ambientais tenham esse suporte necessário. E eu vou passar então para o Beto, que a gente está junto há 10 anos no ICE, nessa agenda. Obrigado. Eu tenho uma missão aqui que tentar botar todo mundo na mesma página, afinal, o que são negócios de impacto, né? Onde estão, como se reproduzem, com a velha brincadeira, e o que não são. Não é fácil entender. No começo eu demorei bastante para dizer, mas do que a gente está falando exatamente? E a gente construiu assim 4 critérios para a gente tentar identificar isso não é um negócio de impacto. Do que a gente está falando? São modelos de negócio que pode ser dentro de uma ONG, uma empresa.com, que se propõe a resolver um problema social ou ambiental, mas também ter retorno financeiro com isso. Como é que nasceu essa história? O negócio de impacto existe há muitos anos, mas como esse conceito nasceu uns 30 anos atrás, e basicamente nasce do diagnóstico de, olha, problemas sociais e ambientais são cada vez mais complexos e demandam dinheiro, tecnologia, inteligência para serem equacionados. E só a filantropia e o governo, que são os dois canais de dinheiro para solucionar essas questões, não são suficientes. Então, por que não trazer o setor privado para tentar ajudar nessa batalha? Trazer a expertise, a sofisticação, a flexibilidade do dinheiro privado para tentar equacionar. Então, a crença que a gente tem que modelos de negócio podem sim ganhar dinheiro e resolver questões sociais e ambientais. Então, o que são os critérios que a gente adotou aqui? Primeiro é que a empresa tenha um objetivo claro de eu nasci ou me descobri com uma vocação para resolver algum problema social, acesso à educação, serviço de educação, saúde, habitação, serviços financeiros ou ambiental. Eu nasci com essa vocação, eu me descubro com essa vocação. Eu tenho que ter isso como a principal atividade do meu negócio, não pode ser uma atividade paralela. Puxa, eu sou uma empresa que vende alguma coisa e recicla os copinhos de plástico da empresa. Isso não é um negócio de impacto. Então tem que ter a parte principal, a vocação da empresa, a principal linha de receita tem que estar vinculada a essa solução do problema que o cara quer resolver. Tem que ter um retorno financeiro. Então aqui a gente nos diferencia puxa, isso aqui é ONG, é filantropia? Não, porque a filantropia é super importante, vai continuar demandando recursos de todos nós,
mas a filantropia, as organizações que não têm nenhum modelo de receita não são um negócio de impacto, mas empresas ou organizações que têm um modelo de geração de receita, e são várias no Brasil, essas são também um negócio de impacto, assim como o negócio de impacto.com também são. E bom, e tem que ter algum compromisso que vai evidenciar, estou ou não gerando impacto social e ambiental para a sociedade do planeta. Tem que ter algum compromisso de mostrar isso para a sociedade, olha, estou sim fazendo o meu trabalho. Bom, o que então, fica um pouco abstrato falando, mas vamos falar de exemplos práticos, né? O que é um negócio de impacto? Pandemia, tragédia na educação, 2 anos e pouco, mais de 2 anos. Imagina o que está acontecendo com a evasão escolar nas escolas públicas. O pessoal de São Paulo trabalha com uma plataforma, é um serviço de mensageria através de SMS, WhatsApp, de engajamento. Eles foram contratados pelo governo do estado de São Paulo, Secretaria de Educação, para começar a mandar mensagens para os pais e para os alunos no sentido de engajar, de evitar a evasão escolar. R$1 milhão custou, chegou a 1,5 milhão de estudantes, reduziu a evasão escolar no estado de São Paulo, nas escolas, naquele grupo que eles atuaram, em 50%. R$1 milhão para 1,5 milhão de alunos, reduzir 50% é muito pouco dinheiro. E é incrível como essa solução não é adotada no Brasil. A gente tem 2 exemplos aqui do estado, que um deles, Gabi, da Bom Viver, está por aí, vai falar. Oi, tudo bom? No setor de habitação, não vou aqui contar do negócio dela, mas ela vai contar um negócio super bacana na área de habitação. E tem outro exemplo aqui, que acho que não está aqui, uma empresa chamada Muda Meu Mundo, né, Tícia, que a Tícia acho que... tá aí, oi, tudo bom? E basicamente é uma empresa que é uma plataforma que conecta e empodera pequenos agricultores para fornecer diretamente para grandes cadeias do mercado. Isso é super disruptivo. Então, um pouco disso que a gente está falando, mas são vários outros exemplos. O que a gente não é? O que o negócio de impacto não é? A gente já falou um pouco da filantropia pura, simples, que não é uma ONG que não tem nenhuma geração de receita, ela não é um negócio de impacto. E a gente também tem que fazer a diferença entre o que a gente é nesse campo e o que é o tal do ESG. Todo mundo aqui já ouviu falar nos últimos 1 ano, pelo menos, o ESG, mas o que é isso? O ESG basicamente é como uma empresa está fazendo. Se ela está fazendo de uma forma bacana para a sociedade, produzindo ou vendendo um produto ou serviço de uma forma amiga para a sociedade e para o planeta ou não. Então, eu sempre uso o exemplo da Natura. A Natura é uma empresa super bacana, faz o que faz de uma forma sustentável, trata bem seus fornecedores, seus clientes, os revendedores, blá, 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 blá. Mas ela vende cosmético, ela não é um negócio de impacto, ela é uma empresa que tem um padrão de ESG super relevante. Na verdade, para uma grande empresa, um negócio de impacto pode reforçar a sua estratégia de ESG. O que eu falo com isso? Por exemplo, grandes empresas que têm cozinhas industriais que fornecem para grandes empresas. Eles estão começando a usar como suprimento empresas como, por exemplo, a Muda Meu Mundo ou outras que trabalham com uma cadeia de suprimento no sentido de fé, de um comércio justo. Bom, que tamanho de mercado a gente está falando? A gente está falando de um mercado, hoje, o carimbo de investimento de impacto. Bom, o que é investimento de impacto? Investimento de impacto é todo dinheiro direcionado para investir nesse tipo de negócio. Pode ser diretamente ou através de um veículo financeiro, de um grupo financeiro. No Brasil, esse valor é 11 bilhões e meio de reais. Isso é pouco ou é muito? É muito pouco ainda. Vamos colocar como parâmetro o Auxílio Brasil, que hoje o orçamento do Auxílio Brasil é 120 bilhões de reais ano. Então, a gente está falando que nós somos ainda 10% do que é ajuda financeira do governo diretamente para as pessoas. É um setor que ainda é pequeno, mas ele tem crescido muito forte. Até há poucos anos atrás, em 2017, ele era 1 bilhão. Ele tem crescido muito forte, tem crescido o interesse, e a nossa intenção aqui da coalizão é que a gente veja esse número daqui a 5 anos multiplicar por 10, 50, seja o que for, que é um setor que está crescendo muito forte no mundo e é um movimento que a gente não vai conseguir parar. É um trem que está rolando e cada vez mais as pessoas vão pensar
puxa, eu tenho que investir não só pensando no retorno financeiro, mas também no impacto que eu vou causar. Isso, alguns anos atrás, era impensável. Daqui a uns anos vai ser impensável a gente não ter feito isso. É como entrar no carro hoje, todo mundo aqui coloca cinto de segurança e nem pensa se eu deveria colocar ou não. Coloca. Eu sou de uma geração que andava na frente do carro do meu pai, eu, minha irmã, minha mãe, todo mundo na frente, todo mundo sem cinto de segurança. E ninguém questionava. Pois é, daqui a alguns anos a gente vai pensar, puxa, teve um tempo que eu investia no fundo lá do Itaú, sei lá de onde, e não pensava o que eles iam fazer com o meu dinheiro. Então essa é a sementinha que a gente quer colocar na cabeça de vocês. Ops, quem está passando? Já passou? Bom, rápido, já estou estourando o tempo aqui. Onde é que a gente vai atuar como coalizão? A gente tem três grandes, quando a gente pensa no ecossistema, tem três grandes componentes. Quem tem dinheiro e quer investir, quem precisa do dinheiro para empreender, e no meio, tal que a gente chama no ICEA, na coalizão, de dinamizadores. Quem que são? Vamos lá? Quem são os dinamizadores? São todos que estão entre quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro. São quem vai acelerar e incubar negócios, são as universidades, são escritórios de advocacia, são fundos de investimento, são hubs de inovação, todos eles que trabalham para fazer essa conexão entre quem está precisando de dinheiro e quer empreender para mudar o mundo e mudar o planeta e quem quer investir para que isso aconteça. Bom, a coalizão ela existe, ela vai existir e existe para apoiar o empreendedor no que a gente chama nessa jornada, né? A gente percebe que o empreendedor ainda precisa de impacto, de uma forma geral, ele precisa ainda de muito apoio. Que apoio? Apoio financeiro, apoio técnico. Nossa, não adianta só dinheiro, tem que estar ali junto para apoiar, para qualificá-lo, para que essa jornada seja uma jornada vencedora, que ele consiga de fato mensurar o impacto que ele está se propondo a causar. Então, a nossa ambição como coalizão é que daqui a 5 anos a gente tenha no Brasil 6 mini vales serviços de impacto socioambiental. A gente cria ao longo desses 5 anos uma efervescência empreendedora de social e de impacto nessas 6 cidades que contamine o Brasil e que sirva de exemplo para o Brasil. Essa é a jornada que a gente está embarcando e que a gente convida vocês para estar juntos. E a Tice já trouxe que a gente vai trabalhar fortemente aqui do local, então Fortaleza, levando todas as experiências para todos esses dinamizadores que o Beto colocou, como é que a gente da experiência local de Fortaleza, a gente leva para essa experiência nacional, como é que a gente aprende com essas 6 cidades e traz para Fortaleza. A gente fala que a gente quer que tenham 6 vales dos silícios de impacto e que a gente troque muito, que a gente celebre muito, porque a gente quer que todos esses ecossistemas coloquem impacto no centro de todas as suas decisões. A Fernanda vai entrar em todo o detalhamento. Aqui estão as 6 cidades, né? Norte é Belém, Nordeste já celebramos aí com a Tice Fortaleza, Centro-Oeste Brasília, Sudeste Campinas e no Sul tem Paranaguá e Porto Alegre. E qual que é o foco dessa coalizão? Por que a gente quer envolver vocês nessa coalizão? O primeiro é que a gente precisa ter foco no fortalecimento dessa infraestrutura, como a gente foi ver, por exemplo, ontem na universidade, como a gente foi ver no Banco Palmas, de olhar que toda essa jornada precisa de uma infraestrutura com muito suporte. Então, tem capacitação, tem fortalecimento, tem recursos doados, mas é essa infraestrutura que a gente vai olhar para os próximos anos. O segundo é essa visão sistêmica, do local para o nacional, do nacional para o local. E o terceiro é que esses 29 milhões de reais agora, né, que a gente sabe que vai vir mais dinheiro para essa coalizão, esses 29 milhões de capital filantrópico, a gente quer que destrave um capital de investidor. Então, esse capital semente, a nossa visão é catalisar um setor de investimento, de investidores mesmo, que aloquem seu capital com impacto, que além dos fundos que o Beto mencionou,
coloquem nesse mundo real, nesses negócios reais que vão nascer aqui em Fortaleza, em todo o Brasil. E o legado é deixar, para além dos 600 negócios que a gente quer que sejam exemplos desse DNA de impacto, seja para um gestor público, para uma cidade, que também o legado seja um ecossistema estruturado para fortalecer e apoiar qualquer empreendedor que queira empreender negócios de impacto. A gente sabe que a gente não parte do zero, né? Então a gente está aqui com essa sala cheia de gente que já está trabalhando e ralando há muito tempo, né? Está aqui com a Dora, olhando para a Dora da Edisca, e a gente quer valorizar esse contexto local, tudo que já acontece aqui e buscar uma sinergia com o que vocês estão fazendo e ver qual é o melhor lugar para aqui em Fortaleza a gente complementar. A gente quer também uma abertura de olhar. O que a gente está fazendo não existe, né, no Brasil, fora do Brasil. Então, assim, poxa, vamos dar uma abertura para pilotar, para inovar, para arriscar. E se errar, desculpa, vamos fazer diferente? Então, eu acho que é um pouco essa abertura e essa generosidade de vocês também de construir uma coisa nova, mas a gente quer também fazer uma articulação muito cuidadosa. E por isso que a gente chega aqui pedindo licença, agradecendo vocês nos receberem, e aí eu passo para vocês esse convite da gente estar junto nesses próximos 5 anos nessa rede local e que daqui saiam muitos exemplos para essa rede nacional. Então, obrigada, Tíssima, de todo o seu Obrigado, Célio. Obrigado, Beto. Acho que vocês estão começando a entender o tamanho da brincadeira, né? Que projeto lindo, que projeto grande. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma fala que vai aprofundar especificamente na coalizão pelo impacto. Mas a gente acabou de ouvir aqui a Célia e o Beto falando sobre o ecossistema de negócios de impacto. E agora a gente queria ouvir sobre empreender com impacto. Vamos ouvir um empreendedor agora. Queria chamar aqui a Gabi Araújo, do Bom Viver, para dar uma palavrinha para vocês. Oi, gente, bom dia. Como é bom a gente esperançar juntos, né? Pensar novas possibilidades de construção do mundo. E aí hoje, a convite da Somos Um, eu vim aqui para a gente conseguir materializar na nossa mente o que é o impacto dessa coalizão na jornada empreendedora também. Então, sou Gabriele, sou estudante de Gestão de Políticas Públicas pela UFC, e empreendo na Bom Viver desde o finalzinho de 2019. E como é que a gente começa a nossa trajetória e o que é a Bom Viver? A Bom Viver, ela começa lá em setembro de 2019, num evento chamado Hackathon Social, que aconteceu no território do Grande Bom Jardim, juntando propósitos e pessoas, juntando projetos, ideias, sonhando junto. E aí, nesse evento, junto com o meu sócio que está lá atrás, a gente criou a Bom Viver. E a Bom Viver hoje, ela é o quê? Ela é uma empresa que faz reformas, melhorias habitacionais na periferia. E a gente trabalha hoje de 2 formas. A primeira é através do crédito, porque a gente entendeu que as pessoas na periferia, elas acordam e elas já sabem que precisam reformar. Não é uma descoberta para o meu cliente, mas ele não tem como. E aí, a partir do crédito humanizado, parcelado em 30 vezes, o meu cliente consegue reformar a casa dele na periferia, porque casa bonita também pode ser coisa de favela, né? A gente não precisa só ver lá na novela as casas bonitinhas, e isso pode pertencer à nossa realidade também. E a nossa outra forma de trabalho é através do modelo de subsídio. Esse modelo é justamente para aquelas famílias que não conseguem pagar pelas reformas, mesmo que eu parcele em 30 vezes, e aí elas recebem como benefício essa reforma de cômodo ou mais de um. E como é que esse trabalho está acontecendo e está ancorado? Porque na primeira vez que a gente pensou lá em 2019, Moisés, que está lá atrás, acompanhou, Tícia acompanhou também todo o aperreio, toda a dificuldade. Mas como é que esse trabalho acontece? Como é que ele se torna possível? Porque a gente trabalha em rede. Né, sozinho, um negócio de impacto que está começando, que tem um propósito na existência, que não é só o vender, mas é ver também a vida daquela família ser transformada a curtíssimo e a longo prazo também. A gente precisa de uma rede. E hoje a Bom Viver está ancorada
e uma rede que tem alguns atores. A gente tem a Somos Um, que está sempre nos apoiando, que foi nossa aceleradora, mas a gente também tem duas organizações que nos apoiam, que fazem parte desse processo, que fazem com que a Bom Viver ela possa acontecer e impactar cada vez mais gente. E eu vou trazer essa questão de como a gente funciona, para que a gente consiga materializar na nossa cabeça como é que vai se dar todas as conexões que foram mostradas na prática. Então hoje a gente tem dois parceiros fundamentais para que o nosso processo aconteça. De crédito a gente tem o Banco Palmas, que vocês vão ter o privilégio de ouvir aqui também. E a gente faz parte do Reforma que Transforma. O Reforma que Transforma hoje, ele é o maior projeto social da Gerdau. E esse projeto, ele está unindo a indústria, e ele está unindo o terceiro setor, ele está unindo a política pública, e ele está unindo também esses negócios que estão trabalhando com melhoria habitacional no território. Então, através desse projeto, em parceria com a Gerdau, em parceria com a Prefeitura de Maracanaú, a gente tem conseguido realizar reformas, tanto gratuitas como a nível crédito nos territórios, e conseguido impactar a vida de diversas famílias. Em rede, conseguimos ser empreendedores. Em rede, a gente consegue avançar e alcançar cada vez mais pessoas. E dentro disso, nessa fala rapidinha, para vocês materializarem na mente o que é essa conexão que os empreendedores e os negócios precisam do apoio de todos esses setores, eu queria dizer que a Bom Viver hoje ela existe porque para resolver o problema da melhoria habitacional, mas ela existe porque a gente sabe e convive, enxerga todos os dias, que a partir do momento que a gente consegue mudar a casa da pessoa, a gente muda também a vida dela. A gente muda a forma como ela se enxerga na cidade, a gente muda a forma como ela enxerga ela mesma, a gente tem crianças que voltam a estudar depois que o quarto foi reformado, a gente tem a melhoria a partir do saneamento básico, a gente tem o apoio da prefeitura, a gente tem famílias que passam a ter um banheiro digno. Então, o trabalho dos negócios de impacto, ele é essencial para transformações de vida e ele também é essencial para movimentar uma nova economia que está focada não só no capital desenfreado, no capitalismo desenfreado, mas também na melhoria de vidas. E aí é importante a gente pensar que os negócios de impacto, eles são sim viáveis e que a gente pode causar muita transformação com eles, pensando sempre no coletivo. Durante esse processo, esse período longo de pandemia, um autor que esteve muito presente no meu processo de entender o que estava acontecendo no mundo foi o Ayrton Krenak. E ele fala que o mundo ele já acabou, né? Eu fui ler um livro dele que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Vou descobrir aqui com meu sócio, a gente vai arrasar e vamos salvar o mundo. Mas essa ideia dos negócios de impacto não é para salvar o mundo. Como ele mesmo fala, o mundo já acabou para diversas sociedades, né? Mas é para transformar, para criar um mundo novo. E se é para criar um mundo novo, eu acredito que a gente está dando o primeiro passo aqui. E é algo que a gente vai ver aí nos próximos 5 anos, devagarzinho, com calma, mas as vidas que a gente vai ver no caminho sendo impactadas e as nossas mesmas, vai ser brilhante. Então, muito obrigada, gente, por estarem aqui, por acreditarem. A gente vai se encontrando na jornada da vida. E acompanhem a Bom Viver, acompanhem a Somos Um, que a gente tem muita coisa nova chegando para vocês. Obrigado, Gabi. Parabéns também pelo trabalho que você está fazendo. Eu estava nesse hackathon, viu, Tice? A convite seu, eu estava nesse hackathon como mentor. Então, fico muito feliz de ter participado também desse projeto do nascimento desse negócio lindo aí da Gabi. Vamos dar continuidade. A gente falou já sobre o ecossistema de negócio de impacto. Podemos ouvir aqui a Gabi com esse projeto lindo, com esse negócio lindo. E agora vamos falar da coalizão. Focar agora na coalizão. Queria chamar aqui para tocar o assunto a Fernanda Bombardi. Bem-vinda. Olá, bom dia a todos e todas. Acho que primeiro eu quero celebrar a gente poder abraçar as pessoas, né? A gente passou tanto tempo longe fisicamente, tiveram pessoas da Somos Um que eu tenho convivido intensamente nos últimos 2 anos e que eu conheci hoje
pessoalmente, então acho que a gente celebrar que estamos todos aqui, acho que a gente estamos passando, né, assim, uma fase que foi muito desafiadora. Então estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com essa parceria com a Somos Um e com o Instituto Humanize e com tantos outros parceiros que, assim como o ICE, acreditaram numa iniciativa colaborativa. A gente brinca, né, que a gente está sendo muito ousado e que a gente quer, de fato, gerar transformação e dar condições para que pessoas como a Gabi e o sócio dela, que eu não sei o nome, depois eu queria... O Tom, a Gabi e o Tom, eles possam ter mais oportunidades para criar negócios que possam resolver problemas sociais e ambientais. Sempre me dão essa tarefa de falar logo depois de empreendedor, né? E é super difícil, porque eles são tão inspiradores, né? E aí eu tenho que vir aqui trazer para a concretude e falar, bom, o que a gente vai fazer? Então acho que aqui esse é o meu papel, é contar para vocês na prática o que é a coalizão pelo impacto, né? Acho que a Célia, o Alberto, a Tícia, a Georgia já trouxeram alguns teasers do que é a iniciativa. A coalizão, ela é uma iniciativa de todos esses parceiros e que tem como propósito deixar, como o Célia e Beto mencionaram, 6 ecossistemas de apoio a empreendedores de negócios de impacto, então a empreendedores de negócios como Gabi, como Tom, como Banco Palmas, como tantos outros, se fortalecer, então deixar um ecossistema estruturado e articulado para que ao longo de toda a sua trajetória, desde a ideia, né, eles contaram do Hackathon, desde o momento em que surge a ideia de empreender um negócio, eles tenham condições e tenham um suporte adequado para conseguir escalar, estruturar a sua solução, depois escalar a sua solução, mobilizar os recursos financeiros que são necessários, ou seja, toda essa infra que precisa acontecer para quem quer gerar impacto e, ao mesmo tempo, performance financeira. Então, a gente mobilizou 29 milhões de capital filantrópico para essas organizações dinamizadoras, então para as organizações de suporte ao empreendedor. Eu vou contar um pouquinho para vocês, a gente fala em 7 dimensões de atuação e alguns públicos estratégicos. E aí a ideia é que a coalizão aconteça nessas 6 cidades, que a gente consiga, com esses recursos, apoiar organizações que vão ter condições de apoiar pelo menos 600 Gabis e Tons, então pelo menos 600 negócios, e que com isso a gente consiga depois alavancar capital de investimento para esses empreendedores e eles possam contribuir não só com a resolução de problemas sociais e ambientais, mas também com a própria economia local. Acho que Célia e Beto já mencionaram, né? Vou vir um pouquinho mais para cá, que eu estou um pouco torta, agora fica melhor. Acho que Célia e Beto já comentaram, a ideia é que a gente seja uma rede nacional, então a coalizão é um projeto nacional, Fortaleza é, por enquanto, a única representante do Nordeste, eu adoro quando a gente vem nessa visão de ampliação da coalizão para mais cidades. E a ideia é que Fortaleza possa inspirar outras cidades, boas práticas que funcionam aqui, possam inspirar Porto Alegre possa inspirar Campinas possa inspirar Paranaguá, ou seja, que a gente crie mesmo uma grande rede de inspiração e troca sobre o fomento a esses ecossistemas ou esses setores em cada uma das 6 cidades. Então, eu mencionei que a gente atua em 8 dimensões. Então, eu vou rapidamente passar aqui com vocês essas 8 dimensões. A gente tem quase um ano que a gente está trabalhando na estruturação desse projeto, então imaginem para cada slide que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente tem um detalhamento muito grande, temos uma parceria de 5 anos, então não se preocupem, aos poucos a gente vai trazendo mais conteúdo e a gente também vai envolvendo todo mundo para que todo mundo contribua nesse processo, como o Tícia disse, a gente não vai fazer isso sozinho. Então, eu vou mencionar as 8 dimensões para que vocês tenham essa visão macro do que a coalizão vai fazer. Então, a gente vai trabalhar com fortalecimento de organizações que a gente chama de estruturantes. A gente tem um exemplo maravilhoso aqui em Fortaleza, que a Somos Um é uma organização estruturante, né, que olha para esse campo e faz toda a costura e toda a articulação para muita coisa acontecer. A gente quer fortalecer a atuação de instituições de ensino superior. Ontem tivemos 2 conversas maravilhosas com o UFC e com o Unifor, olhando para essa agenda e falando, puxa, como é que a gente fortalece o que já existe, né? O UFC contou de todas as iniciativas de fomento ao empreendedorismo, com um olhar para a jornada empreendedor. A gente quer viabilizar que essa atuação adote lentes de impacto e que a gente fortaleça o que já existe. E a gente quer trabalhar com organizações de apoio empreendedor, então incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, para que cada vez mais hackathons de impacto aconteçam, cada vez mais programas de aceleração aconteçam.
Num outro bloco, para nós, claro, é fundamental que a gente tenha uma articulação com o setor público. Então, tem uma dimensão que vai olhar exclusivamente para como é que a gente engaja ainda mais o setor público nessa agenda. Aqui a gente tem um ambiente bastante fértil, né? A gente já tem uma estratégia estadual de fomento a negócios de impacto implementada, e a ideia é a gente sentar então com a prefeitura e pensar como é que a gente pode estar a serviço do setor público para potencializar ainda mais as ações para fomento a negócios de impacto. E a gente também vai trabalhar para engajamento do setor privado no tema. Então, a gente vai fortalecer ao longo desses 5 anos lideranças de grandes empresas para que essas grandes empresas adotem cada vez mais lentes de impacto. Num outro bloco, a gente tem mais 2 dimensões. Uma que a gente chama de impacto na cultura empreendedora e o outro, disponibilidade de recursos financeiros. Então, a ideia é a gente entender o que existe de estrutura de fomento ao empreendedorismo aqui em Fortaleza e aí, junto com esses atores que já estão fomentando empreendedorismo, a gente estimular a adoção de lentes de impacto. Então, a gente quer trabalhar com os SEBRAEs locais, com associações comerciais, com jornalistas. Aqui temos muitos jornalistas, né? Então, a gente já tem um público aqui legal para trabalhar, para falar sobre esse tema. A gente precisa divulgar essa agenda, a gente precisa falar sobre esse assunto. Então, quanto mais os jornalistas que estão aqui forem nossos parceiros na disseminação da nossa causa, que são os negócios de impacto, mais a gente vai trazendo gente para esse movimento, né? E aí, com o ganho desse movimento é que a gente vai conseguir fortalecer os empreendedores e gerar o impacto que a gente tanto sonha. E, por fim, disponibilidade de recursos financeiros, que a gente sabe que eles são ultra necessários. Então, tanto recurso filantrópico, quanto capital de investimentos mesmo. Quando os negócios começam a crescer, eles precisam de investimento. Então, a gente precisa fortalecer e precisa trazer para essa agenda cada vez mais investidores que não olhem não só para a performance, mas coloquem impacto no centro das suas decisões, de onde eles botam o dinheiro deles. E aí, é claro que a gente acho que como a Célia disse, né, a gente não está em plena consciência que a gente não está partindo de uma página em branco, a gente entende e valoriza muito tudo que está acontecendo e já acontece nas cidades, e a gente criou uma última dimensão, que é essa ativação da governança local, que para nós é o coração, não é à toa que ela está no centro, e que vai ser formada por pessoas e organizações de cada uma das 6 cidades, então aqui de Fortaleza, pessoas daqui de Fortaleza que já trabalham nessa agenda, para decidir o que é mais importante para cá. Então tem uma parte que a gente traz, uma parte do plano, né, do que a coalizão vai fazer, que a gente traz pronto, mas tem uma outra parte que é essa governança local, é esse grupo local que vai decidir e tomar e vai definir quais são as prioridades para Fortaleza. Porque a gente entende que são vocês que sabem quais são as prioridades, a gente entende que vocês que sabem quais são os gargalos, vocês que vão nos direcionar aonde a gente tem que colocar a nossa energia ao longo desses 5 anos. E aí, de cada uma dessas 8 dimensões, desdobram vários públicos estratégicos. A gente tem ação prevista para acontecer com todo mundo que está nesse slide ao longo dos 5 anos. Então, tenham um pouco de paciência com a gente. É claro que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas a ideia é que a gente consiga, daqui 5 anos, olhar para trás e falar: puxa, a gente está vendo setor público, universidades, incubadoras e aceleradoras, parques tecnológicos, Sistema S, todo mundo com uma agenda comum de fomento aos negócios de impacto e fazendo ações que estão articuladas e coordenadas. E aí a gente com isso vai conseguir muito mais resultado nas ações que a gente está fazendo. Rapidamente contando para vocês, a gente tem uma governança nacional, mas eu não quero nem chamar tanta atenção para essa governança nacional, mas mais falar da governança local. Então eu mencionei, em cada uma das cidades tem um conselho que vai ser formado, e é esse conselho que vai tomar as diretrizes estratégicas, e a gente tem uma coordenação local. O coordenador local daqui de Fortaleza, então, é o Marcelo, que está aqui, e que é quem vai tocar as atividades da coalizão no dia a dia aqui em Fortaleza. Bom, em que momento estamos? Então, estamos lançando a coalizão. A gente estamos com eventos de lançamento nas 6 cidades. Fortaleza está sendo a 3ª. A gente já lançou em Brasília e Porto Alegre. Essa semana em Fortaleza, semana que vem é Belém e depois Campinas e Paranaguá. Então, até meados de agosto, a gente lança nas 6 cidades. A gente tem feito um trabalho que já começou de mobilização das organizações de todas as cidades.
tem uma consultoria que está fazendo um processo muito robusto de diagnóstico de qual é exatamente o status desse campo, desse ecossistema, desse setor aqui em Fortaleza, entendendo o que já tem, né, o que já tem e onde a gente precisa colocar a nossa energia para dar saltos significativos. E aí, com base nesse mapeamento, esse conselho, que nesse momento vai ser um núcleo gestor, vai sentar para construir então o plano de ação de cada uma das cidades. Então, Fortaleza vai ter o seu plano, Paranaguá o seu plano, cada cidade vai ter o seu plano. Sempre com base naquelas 8 dimensões que eu apresentei para vocês. Bom, como eu falei, tem uma parte do plano que a gente traz pronto. Então, a gente tem 9 organizações que são co-realizadoras e parceiros estratégicos da coalizão, que vem há 10 anos trabalhando para fortalecer o ecossistema de negócios de impacto nacionalmente. Então, a partir daquilo que a gente aprendeu, nós 9, e que somos organizações do Brasil inteiro, a gente desenhou um plano base. Então, a gente falou, puxa, isso aqui a gente precisa entregar. Isso aqui é o que a gente precisa entregar, que a gente entende que vai fortalecer os ecossistemas. Mas, claro, isso não seria suficiente para a gente ter os resultados que a gente gostaria. Então, para cada uma das cidades vai ter um plano específico. E aí, esse plano específico é o que é desenhado com o núcleo gestor. Então, é o que dá a cara de cada uma das cidades, ou é o que trata das especificidades de cada uma das cidades. Porque, claro, Porto Alegre não é igual a Fortaleza, que não é igual a Paranaguá. Cada uma tem as suas fortalezas, né? Cada um tem os seus ativos e os seus desafios. Então, é no plano de ação específico que cada cidade vai poder definir, então, as suas prioridades. Isso vai ser desenhado até outubro. Então, o plano de ação para o primeiro ano da coalizão, em meados de outubro, ele vai estar pronto. E a gente, ao longo do processo, a gente quer buscar também outras conexões, outros projetos que possam ser identificados e construídos ao longo dos anos e que vão recheando ainda mais esse plano de ação que a gente vai fazer. Então, para cada um dos públicos que a gente trabalha, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas para cada um dos públicos que a gente trabalha, a gente desenhou uma proposta de valor. Então, quando o Marcelo começou, ele perguntou, quem aqui é do setor público? Quem aqui é de incubadora e aceleradora? Quem aqui é do setor privado? E esses são todos os públicos que a gente quer ter aqui, né? Na coalizão, quer ter participando, ativos, enfim. Então, para cada um desses públicos, a gente desenhou uma proposta de valor. E aí, claro, a gente não tem tempo aqui de passar todos eles, mas eu trouxe um exemplo para vocês, que são as incubadoras aceleradoras, né? Então, se eu sou uma aceleradora incubadora que não trabalha com impacto hoje, estou sentado aqui, puxa, por que eu tenho que participar de tudo isso que vocês estão falando, né? Eu acho que, na nossa leitura, acho que primeiro tem uma demanda clara, crescente, vinda dos empreendedores. Tem um mapeamento que a Pipe Social faz, que levanta todos os negócios. Não é um mapeamento exaustivo, mas levanta os negócios de impacto no Brasil. E que o último mapeamento levantou 1.200 negócios. Desses 1.200 negócios, tem metade, 49%, que está buscando programa de aceleração e não consegue achar programas de aceleração de negócios de impacto. Então, tem uma demanda. Se a gente pensar na demanda de mercado, ela já é gigante, porque os empreendedores estão precisando de apoio, eles estão buscando programas de aceleração e não estão encontrando programas adequados para colocar impacto no centro do seu negócio. Então, acho que a gente vê, né, muitas vezes nas universidades, a gente escuta das incubadoras, puxa, o aluno veio aqui, ou o aluno de pós-graduação veio aqui e falou, puxa, eu quero empreender com impacto, vocês fazem? Não fazemos, né? Então, acho que essas organizações, as organizações do futuro, acho que a Tice falou muito bem, a gente está falando da construção de uma nova economia. Então, se a gente quer construir uma nova economia, a gente precisa trazer impacto para o centro das nossas decisões. E nós, como organizações que apoiam empreendedores, a gente precisa se preparar para esse futuro. A gente já está vendo que esse futuro está chegando, a demanda está aí, eu acho que a gente precisa se qualificar. Então, o que a coalizão se propõe para incubadoras e aceleradoras, no caso, que é só um exemplo, como eu mencionei, são 10 públicos, que é só um exemplo, é ajudar essas incubadoras e aceleradoras a falar, poxa, o que você precisa de conhecimento para apoiar melhor o empreendedor? O que você precisa de recurso para rodar programas de aceleração? O que você precisa fortalecer na sua gestão para trazer mais recursos ou mais gente para poder trabalhar com negócios de impacto? Então, o que a gente quer é facilitar, apoiar a vida de todos os atores que estão trabalhando para fomentar o empreendedorismo de impacto, seja universidades, seja aceleradoras e incubadoras, sejam grandes empresas, seja o setor público. Então, todo o esforço da coalizão vai nessa direção. Eu não vou dar mais exemplos aqui, porque a gente está com o tempo corrido, mas queria só, então, para fechar, compartilhar os nossos próximos passos.
Então, como eu falei, a gente está fechando esse processo de diagnóstico com uma consultoria nacional, que está rodando o diagnóstico nas 6 cidades. Então, em agosto a gente finaliza. A gente vai começar... Ali ficou Porto Alegre. Eu estava bem, desculpa. Construção colaborativa do plano de ação, então nas 6 cidades. A gente está fazendo workshops com atores estratégicos e conversas individuais. Aí vai apresentar esse plano de volta nas cidades, então a gente constrói com vocês, volta, e aí apresenta o resultado disso para coletar mais ainda colaborações, e aí chegar no plano finalizado, e aí a gente começa então em novembro o início das ações de cada uma das cidades. Então, como é que vocês podem participar nesse momento? Então, acho que se a gente fez um bom trabalho até agora, vocês devem estar curiosos para saber como se engajar. E aí, acho que nesse momento, o que a gente quer dizer para vocês, né? Então, primeiro, mantenham-se informados, tanto nas redes sociais da Somos Um, quanto nas redes sociais do ICE. A gente vai, tudo que a gente fizer sobre a coalizão, a gente vai publicar nas redes sociais dos nossos parceiros. Caso vocês sintam falta de algum ator que seja muito relevante sobre esse tema, contem sobre a coalizão, contem que esse projeto está chegando em Fortaleza e que a gente vai querer trazer cada vez mais gente para esse movimento e que uma série de ações vão acontecer nos próximos 5 anos. Colaborem na construção do diagnóstico. Então, caso vocês tenham algum dado ou alguma informação muito relevante sobre Fortaleza que a gente precisa saber agora, mandem para esse e-mail, fortaleza@coalizãopeloimpacto.org.br, sem o tio. Para nós é muito importante que a gente tenha acesso a esses diagnósticos para que a gente possa organizar essas informações e poder construir o melhor plano aqui para Fortaleza. Caso vocês sejam mobilizados para participar diretamente da coalizão, seja no diagnóstico, seja na construção do plano de ação, participem. Então, doem o tempo de vocês, eu sei que é o recurso mais valioso que vocês têm e é o recurso que para nós é mais importante nesse momento. Então, doem o tempo de vocês para construir junto com a gente esse projeto. E, por fim, acho que quero lembrar que são 5 anos de projeto, então vai ser um esforço constante de aprendizado, mobilização e construção de sinergias. Então, pode ser que vocês não sejam acionados exatamente nesse momento, mas ao longo dos 5 anos a gente com certeza vai trazer oportunidades para que todos que estão aqui se engajem. O Marcelo perguntou para vocês se vocês fizeram a inscrição no evento. Caso vocês não tenham feito, eu vou pedir para vocês fazerem. A gente está com o QR Code aqui, super facinho, porque é a partir dali que a gente vai começar a mandar comunicações também para vocês específicas sobre as ações que a gente vai tocar. Então, super importante que vocês tenham se inscrito para poderem receber essas informações. Bom, e com isso, acompanhem então as novidades da coalizão nas redes sociais do ICE, e aí no caso daqui de Fortaleza, da Somos Um, todos os nossos parceiros da coalizão também estão divulgando nas suas redes sociais, especificamente sobre Fortaleza, vocês podem acompanhar ali pela Somos Um. Então, quero agradecer, me colocar à disposição e dizer que eu estou assim, muito, muito feliz que a gente está chegando mesmo, depois de tanto esforço, né, Tice, Bia. Então, fico muito feliz. Obrigada, pessoal. Conheça e faça parte.